Você tem noção das coisas que estão acontecendo no seu país e no mundo e como essas coisas estão afetando na sua vida? Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha selvagem da região de Dunas, Natal, Rio Grande do Norte, porque o ato de hoje é: para onde estamos indo? Se a gente observar a situação da nação e o rumo que ela está indo, podemos pegar diversos fatores que vão influenciar direta e indiretamente na vida de todos nós, de todos os indivíduos. E nesse vídeo vamos tratar de 6 pontos muito importantes que provavelmente estão afetando a sua vida e vou mostrar como é que eu estou lidando com essas questões. O primeiro ponto, que é uma questão muito importante que já tem sido divulgado aí em pesquisas, é a queda da capacidade de raciocínio lógico, de interpretação de textos, de interpretação de gráficos, a capacidade de QI caindo. O QI do brasileiro, a média, caiu para 83. Para vocês terem noção, tem macacos que chegam a 95 de QI. Então a gente está passando por uma situação grave, né? E por que isso acontece? Acontece porque a gente não tem um sistema educacional que estimula as pessoas a pensar, a racionalizar, a desenvolver pensamento crítico. Por exemplo, eu passei pelo ambiente acadêmico, fiz a graduação, especialização, fiz mestrado. Chegou um momento que eu vi que não valeria mais a pena eu partir para um doutorado, para um pós-doc, porque eu faria mais do mesmo. Eu faria o quê? Nós acadêmicos somos treinados para ser copistas. Então a gente passa ali todo o trabalho falando com suporte de outros autores, ou seja, cada parágrafo que a gente escreve tem que ser baseado em uma fonte. Então é tudo baseado no que outros autores, outros pesquisadores disseram. E tudo isso vai se repetindo, a gente fica num ciclo infinito para no final do trabalho soltar um soluço de conclusão ali, de pensamento. Então o processo acadêmico, o processo de pesquisa acadêmico é muito amarrado e o desenvolvimento é muito limitado. Então a gente é conduzido a não dar passos largos, a não ser ousado, a gente é conduzido a não bater de frente com teorias antigas, né? As pessoas vão olhar para você e vão falar: quem é você para confrontar uma teoria de Newton, de Einstein, ou seja lá que for. Não importa que aquela teoria nunca tenha sido comprovada, não importa, a gente tem que ficar preso nos paradigmas, né? Preso no passado. E esse problema já vem lá desde o ensino médio, que não ensina as pessoas a raciocinar, a ter raciocínio lógico, crítico, analítico, a desenvolver a moral, aprender coisas realmente úteis. A maior parte das coisas que a gente tem contato no ensino médio são coisas que a gente vai aplicar ali numa prova do vestibular e depois nunca mais vai utilizar. Isso explica o fato de muita gente ter dificuldade no ensino médio, principalmente com cálculos, né, com física, com geometria, com matemática. A gente brinca ali com coisas muito avançadas que deveriam ser utilizadas em determinadas áreas, né, específicas, e acaba desestimulando muito as pessoas a estudar coisas que não serão aplicadas e basicamente para responder uma prova de vestibular. Então nós temos problemas graves tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e principalmente no ensino superior. A gente tem uma defasagem de boas pesquisas porque a gente precisa sempre pesquisar de acordo com uma linha de pensamento hegemônico, e quem confronta esse tipo de pensamento é descartado, é reprovado. O seu pré-projeto não será aprovado, você não será selecionado para um mestrado, um doutorado. Então o cerco está fechado e você tem que pesquisar de acordo com aquele status quo daquele ambiente, né, que foi tomado por determinado tipo de grupo. Outra coisa que tem sido notada nas últimas décadas é a queda da testosterona dos homens. A testosterona é um dos principais hormônios para o homem e é responsável pela construção muscular, pela maturação dos ossos, pelo crescimento dos pelos, e a falta dela pode gerar diversas consequências. Entre os principais efeitos da baixa quantidade de testosterona estão a diminuição da libido, a disfunção erétil, a diminuição das ereções espontâneas matinais, a dificuldade de atingir o orgasmo, a diminuição das fantasias sexuais, redução de energia e do senso de vitalidade e bem-estar, fadiga, motivação reduzida, sinais de depressão e ansiedade, diminuição da massa magra, né, da musculatura e da força,
diminuição da densidade mineral óssea e baixa contagem de espermatozoides. Uma das principais causas da baixa testosterona masculina é a alimentação desbalanceada, desregulada. As pessoas estão se alimentando de muita porcaria e principalmente coisas com plástico. A gente deve evitar e ter cuidado com essas coisas que são envoltas em plástico, aquecidas em plástico, água mineral em garrafas de plástico, água mineral que viaja naqueles tubos de 20 litros, recebendo sol. Isso tudo afeta na produção de testosterona e o homem precisa ter muito cuidado com isso. Está muito comum a gente ver homens efeminados saindo do polo da razão e ancorando no polo da emoção. São dominados por emoções, são pessoas que não conseguem racionalizar mais e elas começam a tomar as decisões baseadas no sentimento e nas emoções. O terceiro fator que está afetando bastante a sociedade é a queda da fecundidade. Isso irá afetar muito na economia. O nosso sistema aí de aposentadoria ele já está fadado ao fracasso. Sinceramente, eu espero que você não dependa do INSS. Não teremos gente suficiente para manter a aposentadoria de um país que a maior parte das pessoas são idosas, que estão aposentadas, e jovens passam a ser pais e mães de pet. É claro que isso tudo faz parte de uma engenharia social, onde as moedas elas são sabotadas para que as coisas inflacionem e as pessoas naturalmente vão pensar que cada vez mais é difícil ter filhos e manter uma boa educação, oferecer uma boa saúde, oferecer cursos. Então as pessoas tendem a cada vez mais ter menos filhos, de uma forma condicionada. O quarto fator que tem influenciado fortemente a sociedade é o endividamento. Então nosso país tem um número muito grande de endividados e é claro que isso é resultado de um sistema de ensino pífio. Desde o ensino básico a gente já deveria começar a trabalhar essas noções de educação financeira, de saber fazer o dinheiro trabalhar enquanto dorme, de saber empreender, de saber oferecer soluções lucrativas para a sociedade. E é óbvio que o sistema não quer que as pessoas sejam bem estabelecidas financeiramente, que as pessoas sejam ricas. O sistema precisa de pessoas pobres e endividadas, precisando de esmola, de auxílio, para continuarem escravas do Estado. Uma coisa que é mascarada pela falta de educação financeira é a inflação. Boa parte dos brasileiros não sabe nem o que é inflação, e se forem pesquisar no Google ainda vão obter a resposta errada, porque o Google vai dizer que é aumento generalizado de preços, e a gente sabe, as pessoas mais conscientes sabem que inflação não é isso, e muito menos é aquela inflação apresentada pelo governo de em torno de 5%. Eu desafio você a pegar 20 itens que você consome constantemente e no intervalo de 12 meses ele só ter aumentado 5%. Eu garanto que vai ter aumentado entre 15% e 20%. Essa é a verdadeira inflação. E aí eu pergunto, quantas pessoas estão conseguindo elevar a sua rentabilidade anual de 15% a 20% ao ano apenas para igualar a inflação? Quantas pessoas têm capacidade de fazer isso? Então as pessoas estão ficando de 15% a 20% mais pobres todos os anos porque não tem noção da real inflação e muito menos do que realmente é inflação. O quinto fator que é facilmente percebido por qualquer indivíduo que tem mais do que 2 neurônios é o crescimento inexorável do poder do Estado. Eu não sei se você já percebeu, mas a sua cidade está cheia de câmeras, os assaltos, os furtos, os roubos, eles continuam acontecendo e os vagabundos continuam soltos. Talvez você não tenha percebido isso, mas as câmeras são para vigiar você. Você que empreende já deve ter notado também que o Estado é o seu principal sócio. E quanto mais você gera riqueza, maiores serão os boletos. O Estado não ajuda em nada, sempre cria mais tributos. Uma empresa precisa gerar riqueza ali durante 5 a 6 meses apenas para pagar o Estado, para depois começar a ter lucro. E ele ainda faz a mão de obra ficar contra você, empreendedor. Primeiro, ele passa a mão em boa parte do salário do funcionário, retém outra parte para INSS e FGTS, que não rende nada. Ele faz você pagar a tributação que ele toma do funcionário, para ele deixar aquela sensação de que o patrão, o empreendedor, é o malvadão capitalista, quando na verdade deveria o próprio funcionário pagar num banco, numa lotérica, as taxas que são tiradas do salário dele para ele ver quem realmente é o inimigo que o escraviza. Afinal, um funcionário quando ele sai de uma empresa, ele não tem mais vínculo com ela. Porém, ele pode trabalhar em 10, 20, 100 empresas
e o Estado sempre estará tirando parte da sua rentabilidade, parte da sua renda. Isso acontece porque na cabeça de estadistas, essas pessoas são escravas do Estado, elas precisam manter o Estado. E caso elas não paguem impostos, elas serão devidamente punidas. Por isso o nome impostos é de forma impositiva. Um sexto fator que afeta muito a sociedade é a capacidade que as pessoas têm de transferir responsabilidades. Parece que a sociedade é composta de meia dúzia de adultos e todo o resto é criança, são pessoas altamente emocionais, birrentas e que não têm capacidade de resolver os próprios problemas. Elas sentam, choram e transferem responsabilidade para terceiros. Isso é muito comum também no meio religioso, onde muitas pessoas colocam tudo na mão de Deus e elas não fazem absolutamente nada para mudar a própria vida e muito menos a sociedade. Eu era criança e já via pessoas dizendo sobre a volta do Messias, a volta do Cristo que está vindo para resolver os nossos problemas. Certamente, muito antes de eu nascer, gerações já diziam isso e, sinceramente, eu acho que a gente precisa ser adulto, parar de esperar um Salvador que vem das nuvens resolver os nossos problemas e começar a agir. Em relação a esses 6 pontos que eu acabei de mencionar, eu vou apresentar agora quais são as ações que eu estou tomando a respeito de todas essas coisas. A primeira coisa é, não estou colocando mais tanta energia no meio acadêmico, apenas na sala de aula, que é uma forma de me manter atualizado, conhecendo boas pessoas, mas não investir no ambiente acadêmico no sentido de fazer doutorado, pós-doutorado. Quando eu concluí o mestrado eu já vi como é que a coisa funciona. Eu percebi que o doutorado seria mais do mesmo, seriam 4 anos ali escrevendo referencial teórico baseado no que fulano disse, no que Beltrano repetiu de fulano. Então não tive mais paciência, saco para investir tempo e dinheiro que seria recuperado em 25 anos em sala de aula. Então eu comecei a colocar minha energia em coisas mais produtivas e que trazem mais retorno. Retorno como combustível para minha mente e também retorno financeiro. Então eu cheguei à conclusão que o doutorado seria algo apenas para massagear o meu ego. Então eu descartei a possibilidade de fazer o doutorado e comecei a investir em um projeto próprio. A segunda medida que eu adotei foi investir boa parte do meu tempo em estudar mente e comportamento para justamente suprir toda aquela falha, toda aquela escassez de conteúdo realmente relevante que eu não recebi no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior. Então comecei a estudar coisas realmente relevantes, coisas que influenciam no meu desenvolvimento pessoal. E é óbvio que para isso funcionar a gente precisa entender como a nossa mente funciona. Então eu comecei um estudo ali da mente consciente, subconsciente, inconsciente. Comecei a reprogramar minha mente, focar nas coisas que realmente trazem resultado, definir estratégias para me livrar de velhos hábitos e construir hábitos corretos que me colocam na direção dos meus principais objetivos e do meu propósito de vida. E a partir desses estudos eu cheguei à conclusão que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi entender o meu comportamento, entender como minha mente funciona, entender as minhas emoções, como lidar com as emoções. E isso acabou influenciando em todos os campos da minha vida. Uma outra medida que eu adotei de forma mais severa foi cuidar melhor do meu corpo. Eu pratico atividade física desde os 4 anos, mas eu não tinha uma consciência alimentar. Então eu comecei a estudar nutrição, estudar quais são os melhores alimentos que realmente alimentam o corpo, os suplementos que eu preciso adotar, que principalmente pela nossa região, né? Por exemplo, aqui a gente não tem vulcão, então nossos alimentos têm déficit de magnésio. Então uma das coisas que eu sempre me preocupo é em suplementar com magnésio. Outra coisa que eu adotei é consumir pasta de dente sem flúor. O flúor ele afeta no nosso poder de ação, deixa as pessoas mais conformadas. Eu não sei se isso tem de alguma forma afetado no comportamento social, mas uma coisa que é inegável é que o flúor deixa as pessoas mais bobas, mais sem poder de reação e mais conformadas. Não utilizo mais desodorantes com alumínio e triclosan, coisas cancerígenas. Já não consumo refrigerante há mais de 20 anos. Durante esse mesmo tempo já não consumo esses salgadinhos cheios de porcaria e de sódio. Pratico atividade física no mínimo 4 vezes por semana.
Outra coisa que eu tenho me preocupado ultimamente é a água. Aproximadamente 70% do nosso organismo, do nosso corpo é água, e a gente precisa consumir uma água boa. Hoje existem filtros no mercado que conseguem elevar o pH da água, eles ozonizam, ionizam e liberam magnésio na água. Então você estaria bebendo uma água medicinal, excelente para a saúde. Outra coisa que eu passei a levar a sério, e talvez uma das principais, que ajudam a combater boa parte daqueles problemas mencionados no início do vídeo, que é a estudar educação financeira. Então eu montei uma carteira ali que tem renda fixa, tem renda variável, tem fundos imobiliários, ações brasileiras. Minha carteira de ações já bate mais de 70% de rentabilidade, mesmo passando por um momento de crise. Eu tenho investimento no exterior em REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Eu tenho ações americanas, eu tenho ETFs americanos, eu tenho Bitcoin. Então eu comecei a tirar parte do meu patrimônio do país, porque é uma moeda muito fraca, ela não tende a valorizar em relação a uma moeda forte como o dólar. Então investir no exterior e receber uma rentabilidade em dólar, não só a rentabilidade, mas também os dividendos, faz com que a nossa rentabilidade em relação ao real sempre seja muito relevante. Então estudar educação financeira se tornou uma coisa muito viciante, é um vício bom que eu tenho. Eu estudo praticamente todos os dias e eu noto que todos os anos a minha forma de investir ela melhora, e com certeza no próximo ano eu vou superar os 100% de rentabilidade em ações aqui no país. E estudar tudo isso aumentou muito minha segurança, meu bem-estar, e me motivou a ensinar as pessoas como fazer também. E por fim, a principal ação que eu tomei em relação àqueles problemas mencionados é ter criado o Ato Life. O Ato Life me faz transmitir conhecimento que transforma a vida das pessoas, transforma a minha vida também, porque eu estou constantemente estudando para trazer mais conhecimentos, mais conteúdos relevantes. E dentro do Ato Life eu comecei um novo projeto que é o Ventura. O Ventura vai ser composto de 3 coisas que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, que é comportamento, a outra parte é empreendedorismo e a terceira parte é investimento no Brasil e no exterior. Então com o Ventura eu vou desativar do portal o Mente Poderosa, que é a parte de comportamento, de comunicação verbal e não verbal. Vou desativar o Ato Negócios, que é a parte de empreendedorismo, planejamento, de gestão. E vou agregar o Ventura. Então juntei tudo isso, criei o Ventura, que é um programa de mente, comunicação verbal, não verbal, PNL, a parte ali de empreendedorismo e gestão. E por fim, a parte de investimento no Brasil, no exterior, com o objetivo principal de criar uma carteira que gere dividendos a ponto de cobrir o seu custo de vida. Ou seja, o objetivo principal da parte ali de educação financeira é ensinar a cada um de vocês a criar uma carteira previdenciária, uma carteira que gere dividendos mensais, ou seja, gere uma renda passiva mensal que cubra o seu custo de vida. No momento da gravação desse vídeo, o Ventura não está disponível ainda no site www.atho.life, mas logo estará disponível. E para o lançamento teremos uma condição única. Eu tenho certeza que o Ventura é um investimento que trará um resultado muito significativo para qualquer pessoa que passe a fazer parte deste programa. E eu tenho certeza disso porque ele está alinhado com o meu propósito, que é melhorar o mundo que me cerca. E a gente melhora o mundo melhorando as pessoas que estão nele. Quero te ver lá no Ventura. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo no coração. Valeu!